Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43 até o versículo 54. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um réu, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo, pois, este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque ele já estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não creais? Disse-lhe o réu: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor. E disseram: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, aquele pai que era aquela mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. E Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Que palavra tremenda, gloriosa, que eu quero refletir. E eu quero deixar um subtema para você. Pode ir, porque o teu filho vive. Pode ir, porque a tua parente já está com alta. Pode ir, porque o milagre já está te esperando. Amém? Aleluia. Amados, há uma frase nesse relato que traduz a dor e a angústia que dominava o coração de um pai. Ela está inserida num diálogo que esse homem manteve com Jesus. O personagem dessa narrativa busca o Senhor para que ele cure o seu filho. Essa frase está registrada em João 4,47. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou rapidamente e suplicou que fosse curar seu filho, que estava então à beira da morte. Desse versículo volta a nos ressaltar um trecho: procurou-o e suplicou que fosse curar seu filho. A tradução de João Ferreira de Almeida, revista atualizada, diz assim: foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho. Amados, primeiro, Jesus estava na Judéia. Ele havia saído da cidade e foi para Caná da Galiléia. Ao tomar o conhecimento que Jesus estava de volta a Canaã, um oficial do rei foi procurá-lo. Ao termos esse texto, temos a impressão que o oficial estava bem próximo de Jesus e foi ter com ele. O texto não traz nenhuma referência à distância ou às dificuldades que esse homem encontrou para ter com Jesus. No entanto, é importante salientar que o oficial trabalhava em Cafarnaum. Essa cidade estava distante 50 quilômetros de Caná da Galiléia. Quando soube que Jesus estava de volta, ele não se deteve. Ele partiu e foi ter com ele. O que levou esse homem a percorrer uma distância tão grande para falar com Jesus? Primeiro, esse homem passava por uma grande aflição. Seu filho estava com febre, correndo sérios riscos. Para salvar o seu filho, qualquer sacrifício ou esforço não seria nada em comparação com a morte. Na época, amados, percorrer 50 quilômetros não é o mesmo que percorrer hoje. Ele precisou ter muita disposição para percorrer essa distância. É necessário vencer os obstáculos, aleluia, para ter com Jesus. Procure imaginar o que se passava no coração desse homem. Primeiramente, quando ele foi ao encontro de Jesus, qual seria seu estado de ânimo? Será que Jesus vai me ouvir? Sabemos o quanto é difícil esperar por algo do que necessitamos. Como é difícil esperar uma resposta que pode determinar o início ou o fim de uma vida. Na verdade, amados, o tempo exerce uma influência tremenda sobre os grandes e pequenos detalhes do nosso caminho. É tão fácil inspirar-se e ler no Salmos 40, coloquei toda a minha esperança no Senhor, aleluia, ou então esperei com paciência pelo Senhor. Se esperar já é difícil, imagine esperar com paciência. Em segundo lugar, esse oficial sentia quando voltou para casa. Certamente a volta não foi a mesma. Sabe por quê? Amados, ao pedir que Jesus descesse com ele à tua casa, ele ouviu uma palavra dura. Jesus disse mais ou menos assim: olha, se não verdes sinais e milagres, vocês não vão crer.
Em seguida, então, Jesus voltou-se para ele e disse: pode ir, o teu filho continuará vivo. Escuta, na verdade, aquele homem queria que Jesus voltasse com ele. Mas Jesus disse: pode ir, porque teu filho está vivo. Vamos transpor esse quadro para a nossa realidade. Veja bem, amados, que coisa tremenda. Escuta bem, como você reagiria diante de uma possibilidade de perca? Por exemplo, como você reage diante de um enfraquecimento espiritual? Muitos estão hoje espiritualmente febris, doentes. A vida espiritual de muitos está debilitada, definhando, e pouco se faz para inverter essa situação. Outros estão em relação conjugal estremecida, com arrepios de febre e convulsões. No entanto, ninguém está tomando providência, e ninguém está se afastando desse mal, para que ele seja destruído de muitos lares. O que você, meu amado, está fazendo para mudar a debilidade que você instalou na tua vida material, hein? Há sintomas de febre, de falência, de perda, desmotivação, e nada está sendo feito para mudar o curso dessa tua enfermidade. Há muitos males se infiltrando e contaminando o teu coração, e poucos hoje estão reagindo. As pessoas estão se conformando, estão, aceitando a derrota com muita facilidade. Há uma pequena diferença entre a atitude desse oficial e a nossa. Primeiro, ele era um oficial do gabinete do rei. Ele era um homem muito ocupado, mas deixou tudo para atender a primeira prioridade: salvar o seu filho. E você? Já tem feito algo para salvar o teu casamento? Ou fica somente se lamentando com os vizinhos, que a vizinha: eu acho que nós vamos acabar separando, eu acho que vai acabar não dando certo? Você já fez? Você já tentou? Ouça, quando temos interesse em alguma coisa, não há distância, nada nos impede, não há impedimento, não há tempo, não há sacrifício demasiadamente grande. A diferença entre a atitude especial e a nossa é simples: ele foi ao encontro de Jesus, ele não escondeu o problema que o afligia, ele não desistiu do seu intento. Muitas das doenças que invadem nossa vida espiritual hoje, emocional, familiar, material e sentimental, acabam produzindo a morte por causa do nosso silêncio. Nos calamos, nos conformamos, ficamos quietos. Não procurar o médico quando os primeiros sintomas aparecem é correr o risco de ver morrer o que temos de mais precioso: um filho, o casamento, o trabalho, o talento, um sonho. Não pense que foi fácil para aquele homem deixar a presença de Jesus mediante um simples pode ir. Ele esperava que Jesus fosse com ele, mas escuta, mas ele pôs em prática essa palavra, ele acreditou, ele saiu confiante, ele voltou para casa na certeza que aquela palavra ia produzir o efeito. E quando ele chegou em casa, que alegria! E o que mais me chama a atenção, ele perguntou para os empregados: e o meu filho? Teu filho já está curado, está bem? E ele indaga: quando isso aconteceu? Ontem, às 7 horas, teu filho melhorou de uma hora para outra. E então ele pensou, foi aquela mesma hora que ele tinha falado com Jesus, e Jesus tinha dito para ele: pode ir, porque o teu filho vive. Amados, agora são exatamente nesse momento que nós estamos aqui gravando, são 13 horas e 45 minutos. Eu quero fazer em nome de Jesus, desse momento, uma hora profética na minha e na tua vida. Você crê que agora às 13 horas e 45 minutos Deus está bradando a favor de você? Como bradou às 7 horas na vida daquele homem a favor do seu filho? Então eu determino, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que agora, às 13h45, não importa se você está vendo esse culto, esse programa, às 9 da manhã, às 10 da manhã, às 11, às 8 da manhã, não importa o horário que está sendo determinado. Agora, 13h45, eu determino com um horário profético, pelo qual Jesus está te dizendo: pode ir, porque a porta já está aberta. Pode ir, porque a enfermidade já deixou aquela vida. Pode ir, porque eu já mudei o teu financiamento. Pode ir, porque eu já coloquei a bênção nas tuas mãos. Pode ir, porque o milagre eu já determinei na tua vida. Agora, às 13h45, receba em nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui, pastor Carlos Alberto, Ministério Tabernáculo de Deus. Manhã com Deus, Deus os abençoe. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça, a comunhão, a virtude e as doces consolações do Espírito Santo repouse e esteja agora presente sobre cada vida, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus.